tema de hoje é amor e verdade. Gente, quando eu vi esse tema, o pastor mandou esse tema, eu falei, meu Deus, me ajuda. É muito difícil. O amor é uma coisa complexa, né? Na visão de Cristo, ele é simples. Conforme nós vamos aprendendo com Deus o que é amor, é uma coisa muito simples. E a verdade também. A verdade ela é uma coisa muito complexa, mas conforme nós vamos aprendendo com Deus, nós começamos a entender, nós começamos a aceitar, nós começamos a mudar, mas são temas muito difíceis, né? E aí o Senhor me deu como início duas frases uma que eu já tinha ministrado uma vez, e o Senhor colocou no meu coração essa frase que o amor e a verdade, eles caminham juntos. E se eu te amo, eu vou falar a verdade. O que é verdade? Eu acho que uma prova de amor, eu falo por mim, eu acho que é uma prova de amor, de amizade, de lealdade, é quando nós falamos a verdade. Quando nós somos ousados o suficiente, às vezes, para chegar num amigo, em um parente, ou até mesmo alguém da igreja, e a gente fala assim, amiga, vamos sentar e conversar? Né? E ela te dá essa liberdade de você falar a verdade. A verdade, ela transforma. A palavra de Deus, ela é clara quando diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é à toa. E aí eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro 4:8. É uma palavra super simples, amém? Mas que o Senhor toque o coração de todos. 1 Pedro 4:8 diz assim: e acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Cobre muitos pecados, né? Muitos pecados. E eu queria também que vocês abrissem em João 14:21. João 14:21 diz assim: aqueles que me aceitam, que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém? Então a gente fala sobre amor e verdade. E a gente entende que na nossa visão, quando nós conhecemos a Cristo, uma prova de amor, ou se nós de fato amamos a Deus, nós aceitamos os seus mandamentos e o obedecemos, sem pesar, sem tristeza. Mas a gente passa por um processo muito difícil, porque quando o pastor ele mandou uma sinopse, né, da ministração, a gente entra em duas palavras muito difíceis. A gente entra em tolerância e a gente fala sobre legalismo. A palavra tolerância, ela significa ato ou efeito de tolerar, indulgência, que significa disposição para perdoar culpas ou erros com facilidade. E legalismo significa atitude teórica ou prática que consiste em encarar a lei e a ordem como valores absolutos, sem qualquer consideração por outros valores. Significa que as regras e as doutrinas, elas estão acima de Deus, né? Uma pessoa que vive pelo legalismo coloca as leis e as regras e doutrinas acima de Deus e das necessidades humanas. É um estilo de vida que as pessoas acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação de Deus. Então, não é sobre amor, não é sobre você fazer pelo próximo, você amar ao próximo. São somente regras. Regras que a pessoa cumpre, vive num estilo de vida de eu preciso cumprir regras, porque aí sim eu serei merecedor do favor de Deus, então de ser abençoado por Deus, e serei merecedor da salvação. É esse o caminho. E é uma coisa muito difícil. Quando eu estava falando com Deus sobre o que ministrar a Deus, o Senhor é maravilhoso. Ele colocou no meu coração uma fase da minha vida, trouxe à minha memória uma fase da minha vida. Que aí teve uma época que, quando eu iniciei meu ministério, quando eu reconciliei com Deus,
eu estava namorando. E aí eu firmei os meus pés. Eu fiquei com Deus. Eu decidi que o que eu comecei a vivenciar com Deus, as minhas experiências com Deus, era algo indescritível, era algo assim que eu não podia substituir por nada. Eu descobri o que era uma vida com Deus. Eu descobri verdadeiramente quem era Cristo. E aí, nesse processo de namoro, eu me firmei, eu consegui firmar um ministério, comecei a construir um ministério. Só que a pessoa com quem eu estava, tá bom, gente? É a mesma pessoa que eu tô hoje, pra glória de Deus. Mas eu explico, calma. Eu tava com o Pedro na época, né? E aí eu me firmei, só que a cabeça dele ainda era do mundo. Ele ainda estava lá. Ele estava aqui por estar. Ele vinha porque eu vinha. Não vinha por Deus. E aí, eu já sendo tratada e curada por Deus, pleníssima, eu falo pra vocês que eu vivenciei verdadeiramente o que era a paz que excede todo entendimento quando eu passei por esse processo. Aí, uns dias atrás, a gente teve uns desentendimentos, mas amém? Aí ele mandou mensagem falando que era terminar. Eu falei, amém. Amém. Por telefone. Foi por mensagem. Falei, amém. Né? Mas ele tava, assim, eu creio que em tudo foi a mão de Deus. Em tudo, em tudo. Eu tava em paz. Eu orava por ele. Orava por libertação. Mas toda vez que o calo apertava, eu queria colocar a minha mão. Então, a saída dele e esse nosso período de término foi necessário. Porque aí Deus pegou e falou, não, chega, já deu. Toda vez que eu aperto, você quer fazer do seu jeito, então eu vou tirar. Porque aí eu vou tratar com ele do meu jeito. A gente é imediatista. A gente quer a mudança para ontem, a gente quer o arrependimento para ontem. A gente quer que, eu tô aqui te falando a verdade, abrindo os seus olhos. Mas a gente já foi do mundo. A gente sabe como é estar cego e surdo espiritualmente. E por mais que alguém sente pacientemente com você e aconselhe e abra os seus olhos e fale, às vezes você não quer ouvir. E o Senhor, Ele tem um tratar com cada um de nós muito diferente. Então eu estava firme com Deus. Ele disse, eu quero terminar. E eu falei, amém, amém. Aí foi aquele tempo de bloquear em todas as redes sociais. Eu tinha contato com a família dele, então eu conversava com a madrinha, com a mãe, com o melhor amigo. Todas essas pessoas também cristãs, entendendo que ele estava com a cabeça totalmente virada. Que ele não queria Deus. Não naquele momento. E aí, assim, eu estava em paz. Literalmente a paz que excede todo entendimento. Então, quando o pastor Adércio trouxe esse tema de ministração, o Senhor me fez lembrar desse momento, porque mesmo depois do término, não tem como bloquear a mensagem, né? SMS. E aí eu mandava justamente a palavra que está em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, eu mandava especificamente esse versículo. 1 Coríntios 13, 7, que diz assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Quando ele estava comigo, eu podia de certa forma zelar por ele, chamar a atenção, puxar a orelha, mas aí ele foi. E graças a Deus eu fiquei em paz, eu estava tranquila. Depois que eu fui entender que era o trabalhar de Deus, que era o tempo de Deus, ele foi, se juntou com as más companhias, ficou com quem ele, assim, ficou com amizades que o influenciavam negativamente, que o influenciavam não para o crescimento, mas que, assim, era aquele tipo de amigo que se precisasse abrir um buraco para você cair, você caía. E por mais que tivesse eu falando, acorda,
acorda, não são seus amigos, né? E eu não tinha sabedoria na época, né? A mesma sabedoria que eu tenho hoje, né? Então era aquele, caramba, parece que você não acorda, presta atenção às pessoas com quem você tem andado. Aí depois, lógico, o Senhor me acalmou, o Espírito Santo trouxe a mansidão, então eu fiquei mais calma. E aí ele foi. Só que aí, nesse período, ele compartilha comigo que aí ele começou a ver quem eram as pessoas com quem ele estava andando. Ele começou a, um por um, ser deixado de lado. Um por um, ele enxergar que não eram amigos dele. Quem te influencia a fazer as coisas erradas, quem te influencia negativamente, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos que te levam para longe de Deus, não servem para você. A maioria dos jovens precisa entender isso. Você não tem que ser um influenciado, você tem que ser um influenciador. Mas a gente só consegue fazer isso se, lógico, a gente estiver firmado em Deus. E aí, um por um, ele começou a ser deixado de lado, né? E todos os dias, praticamente, eu mandava essa mensagem, esse versículo, né? Esse SMS, mas sem ficar ansiosa, sem ficar, meu Deus, né? E quando é que vai mudar? E quando é que vai crescer? E o ponto-chave era que, assim, essa situação em que ele se encontrava, eu não queria que ele voltasse para ficar comigo. Em nenhum momento eu quis isso. Eu queria que ele voltasse por amor à vida dele, por entender que justamente estar no mundo não serve para ninguém, não presta para ninguém. O diabo, ele não tem nada de bom para oferecer a nós. Então por que eu enviava o versículo? Porque eu orava pelo amor à vida dele. Porque eu sei que ele não estava em liberdade. Ele podia achar que ele estava livre por estar no mundo, mas na verdade ele estava aprisionado. E tudo isso que eu fazia, eu mandava mensagem perguntando como é que estava, e às vezes ele respondia, e nenhuma das vezes ele estava bem. Não estava bem, em nenhum momento. Mas tudo o que eu fazia era por amor. Então quando a gente, não só nos tempos de hoje, mas todos os tempos, a gente precisa pregar o arrependimento, falar do arrependimento. Mas a gente precisa ter tolerância. A gente precisa ser tolerante. A maioria das pessoas hoje não gosta muito de cristão, porque cristão não é muito tolerante. Existe um limite. Existe essa linha tênue, sim. Eu estava falando com Deus, porque foi uma dúvida que, Deus, qual é o limite da minha tolerância? Sabe, o que é a beira da tolerância para a intolerância? O que gera isso? Mas nós precisamos ser tolerantes porque a gente aconselha, a gente tem que falar a verdade em amor, a gente tem que confrontar em amor. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Ora. Não somos nós, não é pela nossa palavra que a gente vai convencer, não é pelo nosso jeito. Claro que assim, pelo nosso exemplo. A pastora Michelle, ela costuma falar que nós temos de ser a Bíblia daquele que não lê. Então, de fato, você é um exemplo onde você for. Você é um influenciador da palavra de Deus. Mas não vai ser pela força do seu braço, ou às vezes de muito falar com a pessoa. Fala com Deus, ora. Pede direcionamento, pede estratégia, pede mansidão, pede paciência, porque às vezes nós cristãos, nós não somos pacientes, a gente não consegue esperar por esse tempo de arrependimento, por esse tempo de despertamento espiritual. Alguém que está cego, surdo espiritualmente, é muito teimoso e lógico que assim, dificilmente ela vai ver as coisas como a gente vê. E é por isso que a gente precisa ter tolerância e amor. Só o amor vai fazer a gente esperar a mudança, a transformação. Só o amor vai fazer com que a gente aguarde pacientemente, sem se desesperar, sem se perder, sem perder a essência. Porque nós sabemos que nós falamos, nós aconselhamos, mas acima de tudo o Senhor, Ele está cuidando, Ele está zelando. Ele tem um tempo, Ele tem um propósito. Lógico que, como eu disse no começo, se eu amo você, eu vou te falar a verdade.
Então o Senhor, Ele fala justamente de nós abrirmos os olhos das pessoas que nós amamos, porque de certa forma nós somos responsáveis. Eu tinha até salvado um versículo que é Ezequiel 3:18, a partir do 18. Eu vou ler, amém? Que diz assim: se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a vida dele, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o que é mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Então a palavra de Deus, ela é claríssima quando diz que nós, que temos o entendimento, que sabemos a verdade, que temos a noção do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é, está nas nossas mãos. Cada pessoa que nós conhecemos e nos envolvemos de falar a verdade, de advertir, como está ali na palavra de Deus, abrir os olhos das pessoas, porque a gente não quer o mal de ninguém. A gente não quer que a pessoa se ferre, a gente não quer que a pessoa se dê mal, a gente não quer que a pessoa entre em um relacionamento que não faz bem para ela, ande com pessoas que não façam bem para ela, se coloque em uma situação de risco onde ele sabe que virá algo pior. Está em nossas mãos, e a palavra de Deus, ela é clara que nós somos responsáveis. Até quando estivermos diante de Deus, eu tenho certeza que Ele vai perguntar: e aquela pessoa lá? Você não percebeu, mas eu deixei para ela cuidar, né? Deixei essa pessoa para você se responsabilizar, para você aconselhar, para você direcionar, e você não falou nada. A questão é que em todo momento nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos pregar a nova vida, pregar o arrependimento. Só que se nós não pregarmos nada disso com amor, de nada vale. Sobre tolerância, o Senhor me deu 2 versículos, que está em Ezequiel 18, 23. Ezequiel... Ezequiel 18, 23, que diz assim: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Né? Ali na frente diz: todos os pecados que cometerem. Volta lá, pastor. 21. Glória a Deus. Amém. Que diz justamente sobre: se vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem, diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem dos seus maus caminhos e vivam. Então o Senhor não tem prazer naquele que se dá mal. O Senhor não tem prazer naquele que, infelizmente, se coloca em uma situação de risco, vive uma situação de vício, por exemplo. O Senhor não tem prazer que essa pessoa viva aprisionada. Nenhum prazer. E aí Ele nos leva para Salmos 37, versículo 10.
Salmos 37, versículo 10 diz assim: dentro de pouco tempo os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Então está clara a questão da tolerância. Entenda que o Senhor quer que todos conheçam a Cristo. Todos conheçam quem Cristo é. E nós precisamos ter pacientes e entender, e tolerantes e entender que nós não podemos pegar o pecado do irmãozinho com as mãos e mudar. Nós não podemos pegar aquela situação e mudar, pegar aquela pessoa e mudar, não. É o Senhor quem transforma. E o Senhor não tem prazer nenhum naquele que se dá mal por causa do pecado. Fez o errado e se deu mal. Lógico que é fato, são consequências. A gente faz uma escolha ruim, a gente sofre uma consequência ruim. Se a gente planta uma coisa ruim, a gente vai colher uma coisa ruim. Mas o Senhor, Ele deixa claro que nós somos responsáveis por dar alertas a essa pessoa. E Ele diz claramente, se aquela pessoa não quiser ouvir, amém. Ela vai ter que se resolver comigo. E é justamente isso. Nós toleramos, nós falamos do arrependimento em amor. Não vai por esse caminho, não faça dessa forma. Tudo isso, gente, com oração, oração constante, oração, oração, oração. Por que a gente fala? Porque a própria palavra oração diz orar mais ação. A gente ora e a gente conversa, a gente ora e aconselha, a gente ora, o Senhor nos dá estratégia e a gente vai na direção de Deus. E o Senhor, Ele diz claramente que não tem prazer que ninguém viva dessa forma. Mas Ele fala claramente que tudo bem se você não quiser ouvir. Somente ore, deixa a pessoa ir, deixa a pessoa fazer o que ela quer, deixa ela viver do jeito que ela quer, que ela acha que ela é bom. E eu me responsabilizo. Foi justamente o que aconteceu com o Pedro. Ele fez o que ele queria. E o Senhor começou a tratar com ele. O Senhor começou a fazer do jeito dele. Até que um dia, depois de algum tempo, acho que depois de uns 6 meses, ele apareceu aqui. E não foi por minha causa, não foi porque eu convidei para o culto, não foi porque eu mandei versículo, não foi porque eu falei nada. Ele teve experiências com Deus, ele teve despertar com Deus e ele voltou por causa de Deus. Em nenhum momento nessa situação faltou amor, mas também não faltou paz. Nós precisamos estar em paz, ter a paz de Deus e entender que não é com a força do nosso braço, não é pra gente falar muito. O Senhor é quem faz. A gente aconselha, a gente direciona, a gente fala, ó. E ele também não caiu nessa da questão do legalismo. Ele não veio e ficou, meu Deus, é só por regra. É só porque os outros falaram, é só porque eu acho bonito. Eu venho, mas tipo assim, ó, eu não tenho nenhum prazer em louvar, eu não tenho nenhum prazer em orar. E sobre essa questão do legalismo, tinha um versículo que o Senhor falou comigo, que foi em Lucas 18, que fala justamente sobre essa situação, né, que descreve claramente o que é a questão do legalismo. Lucas 18, versículo 10, que diz assim: 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou até o dízimo até a 3ª parte em tudo que eu ganho.
Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Então essa é a questão do legalismo. Ele fala claramente: eu não sou imoral. A gente não tem que chegar diante de Deus e falar assim: eu não sou isso, eu não sou aquilo. Deus sabe. A única coisa que a gente tem que fazer quando a gente está diante de Deus é reconhecer que a gente não é nada, que nós somos pecadores, nós somos falhos. Se nós temos a Deus, a palavra de Deus ela é clara, que não veio para os justos, mas Ele veio para os doentes, para os pecadores. Então Ele veio para todos nós. Então a gente não precisa se autoafirmar diante de Deus. Ele sabe quem somos. A gente dobra o joelho para conversar com Deus, para pedir perdão, porque Deus é tão grande, Deus é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso, e ainda assim a gente erra, ainda assim a gente peca, ainda assim a gente coloca coisas no lugar de Deus, ainda assim a gente se deixa dominar por outras coisas, ainda assim a gente escolhe outras coisas em vez de Deus, ainda assim nós somos extremamente falhos. Então você vê que Ele só cumpre regras. Eu jejuo 2 vezes na semana. É como se Ele estivesse fazendo uma lista, lista de coisas que eu fiz para Deus. Que essa pessoa que vive no legalismo acha que somente aquilo que ela fez para Deus a faz merecedora de bênçãos e da salvação. Então é como se ela colocasse numa lista de coisas que eu fiz para Deus hoje. Essa semana eu jejuei 3 vezes na semana, orei 2 horas por dia, 4 vezes na semana, fui para a igreja 2 vezes na semana, eu doei uma cesta básica para uma família. Gente, é até estranho você falar isso. Como assim? Você literalmente se engrandece. Eu fiz porque eu sou linda e maravilhosa. Eu fiz porque eu sou tudão, eu sou bonzão. Gente, nada disso vale a pena. A palavra de Deus ela é clara em Gálatas 2, versículo 11, diz assim: peraí, não, eu acho que é amém, glória a Deus, aleluia, Deus é bom e o diabo não presta. Jesus, tá. Então, quando o Senhor ele trata conosco sobre isso, sobre o legalismo e a tolerância, Ele fala que se nada de nós, se nada do que fazemos, se ao falar do Evangelho, ao abraçar aquele que necessita de abraço, ao orar por aquele que necessita de oração, ao ungir uma pessoa, se em nós faltar amor, então de nada vale. Nós perdemos a essência, nós perdemos o propósito. A verdade e o amor, elas caminham juntas. Jesus, ele quando esteve na terra, ele não falou só a verdade e deixou o amor de lado. Na verdade, não. Ele veio, falou a verdade, mas quando ele viu alguém necessitado, ou por exemplo, a mulher que foi pega traindo e ia ser apedrejado, em vez dele deixar e falar, é isso mesmo, ela pecou, ele chegou e confrontou as pessoas. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É esse o confrontar em um amor. Não é a gente que traz a vergonha à pessoa, é a palavra de Deus, é o amor dele, é a essência dele em nós. Então a gente tem que em tudo ter amor. Tem uma frase que enquanto eu estava estudando, o Senhor ele deu referente ao estudo, que diz assim: nós precisamos ter o discernimento de Jesus para saber como confrontar em amor
de forma que traga cura, libertação, nova vida e unção. Então não é o nosso trabalho constranger, não é o nosso trabalho trazer arrependimento. O nosso trabalho é confrontar em amor, é falar a verdade em amor. Não podemos deixar o amor de lado, é sempre com amor. E o Senhor é quem trabalha. A palavra dele é clara quando diz em Tiago 5,13, diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham um azeite na cabeça dessa pessoa em nome de Jesus. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente e o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados, porque a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, mais uma vez, a gente entra na questão de ser obediente. A nossa prova de amor por Deus é obedecer os seus mandamentos. E não é como se fossem regras, como se a única coisa que devíamos fazer é obedecer regras, mas fazer por amor. Tratar por amor, falar por amor, porque Deus é amor. Ele não tira o amor para confrontar, Ele não tira o amor para falar a verdade, Ele é amor. Amém? Quando o Pedro voltou, ele não voltou por mim. A decisão foi dele, a vontade foi de Deus. Só depois eu entendi o tratar de Deus com a vida dele. E tudo isso foi perfeito. Tudo isso foi perfeito. Não tinham mais as mãos humanas, não tinham mais o querer humano, não tinha mais a interferência humana, não tinha mais a intolerância ou a tolerância. Mas isso faz diferença. Nós entendemos que o amor de Deus, Ele transforma e muda todas as coisas. Assim como Deus diz em 1 Coríntios 13, a partir do 1, Ele diz: eu poderia falar todas as línguas que são faladas no céu e na terra, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado, nem guarda mágoas. E quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, nós entendemos que o amor de Deus é algo que precisamos ser aperfeiçoados todos os dias. Não dá pra gente ser impaciente, porém bondoso. Se a gente não estiver completamente aperfeiçoado no amor de Deus, o amor do mundo, existe o amor de Deus e o amor do mundo. E se nós demos características básicas, o amor do mundo se parece com o amor de Deus. Mas nós sabemos a diferença. Então não dá pra gente ser paciente e não ser bondoso. Não dá pra gente não ser orgulhoso, mas ser um ciumento controlador. Não dá pra gente ser bondoso, mas é grosseiro, é egoísta, ou facilmente guarda mágoas de uma pessoa. Isso molda a nossa vida, os nossos dias. Então ser aperfeiçoado no amor de Deus nos faz andar em amor, falar a verdade em amor e ser isso que transforma vidas.
a gente agir em amor, ser agentes deste amor. Eu comentei com a Tânia esses dias, ela veio conversar comigo, eu falei assim, eu sou constrangida pelo amor de Deus, mas porque esse amor é tão incrível que vocês são agentes de amor. As pessoas, elas são agentes de amor, do amor de Deus, nos pequenos detalhes. Então não somos nós que mudamos as coisas, que fazemos as pessoas se arrependerem, que mudamos o mundo. Assim, com raiva, com desespero, em forma de regras, colocando que ser cristão é renunciar, mas é um peso, é uma tristeza. Nós somos tolerantes, nós esperamos, nós aconselhamos, nós falamos tudo isso com amor, mas existem coisas que não estão ao nosso alcance e a gente também não vai se desesperar. E alcança, Ele muda, Ele faz coisas que nós não podemos fazer. Então que todos os dias nós sejamos aperfeiçoados nesse amor e que a gente nunca deixe de falar a verdade, porque ela também é uma prova de amor. Que nós nunca deixemos de obedecer ao Senhor, pois também é uma prova de amor. Nós somos obedientes a Ele. Entender que o Senhor não tem prazer naquele que sofre e que nós somos responsáveis para falar a verdade, por falar a verdade. Nós somos responsáveis pelas vidas que estão perdidas e se nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, não deixar com que aquela vida se perca. Glória a Deus se ela se arrepender, mas se não se arrepender é o tempo de Deus, é o jeito de Deus. Mas que nós sejamos agentes desse amor que é paciente, que é bondoso, que não é orgulhoso, que não guarda mágoas, não em partes, completamente. E que nós estejamos também aperfeiçoados na verdade de Deus, não só conhecendo, mas vivendo e falando sobre ela, porque isso aqui transforma, amém? Vamos nos colocar de pé para orar, amém? Fechem os teus olhos. Paizinho amado, Paizinho querido, Pai, a Tua palavra claramente diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em tudo isso, Deus, o Senhor sempre tem sabedoria e conhecimento para nos conceder. Basta a gente pedir, Pai. Deus, nós somos falhos. Nós somos impacientes, sim. Nós somos imediatistas. Nós somos pecadores. Mas todos os dias, Pai, que o Senhor tem nos concedido de vida, é mais um dia para nós pedirmos, para sermos aperfeiçoados no Teu amor, para nos cingirmos, Senhor, da Tua verdade, praticá-la e falar sobre ela. O Senhor claramente disse essa noite que o amor e a verdade caminham juntas. Não se dá para falar a verdade sem amor e não dá para se ter amor e não falar a verdade, porque falar a verdade é uma prova de amor. Pai, que nós venhamos ter um espírito ensinável, para que tudo aquilo que o Senhor venha nos ensinar, nós venhamos verdadeiramente aprender e praticar. Senhor, nos leva a ser agentes de mudança, nos leva a ser agentes de milagre, mas também nos ser agentes de amor, Deus, que falam a Tua verdade sem nenhuma vergonha, que são tolerantes, que são pacientes ao esperar, mas que têm fé e esperança, Senhor, nesse amor de que a mudança vai vir, a transformação virá. Que nós venhamos ter o discernimento de Cristo para quando falarmos em amor, confrontarmos em amor, esse confronto traga cura, libertação, transformação, mudança de mente e uma nova vida. Senhor, nós aprendemos hoje, Pai, mas nós queremos viver, Senhor.
Que esta não sejam palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro, mas que nós venhamos sair daqui inconformados com nós mesmos, de será que nós estamos aperfeiçoados neste amor? Será que temos falado a verdade em amor? Será que sabemos como nos confrontar em amor? E se ansiarmos, Deus, por esse conhecimento, Pai, eu creio que o Senhor nos dará. Nos ensina, Senhor Jesus, a como andar como o Senhor andou, a ser parecido com o Senhor todos os dias. Porque só assim, Deus, saberemos que estamos no caminho certo. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a minha oportunidade, amém.